Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 30. Clang. Com a permissão de Sota Kiryu, o grande sino dourado de Shandora foi tocado uma vez. Embora o som não fosse forte o suficiente para alcançar 10.000 metros de distância até a ilha Jaya, ainda assim ressoou pelos céus, pondo fim ao conflito de 400 anos entre os Shandianos e os Scipianos. A partir desse momento, Scipiea entrou na era do governo de Sota Kiryu. Sob o sino dourado, os olhos aguçados do Dr. Vegapunk brilharam ao examinar o Poneglyphoneglyphoneg, esculpido com o texto antigo que ele compreendia tão bem. Ele viu uma profecia de Poseidon, o rei do mar, que nasceria na Ilha dos Homens-Peixe. Mais importante ainda, descobriu uma mensagem deixada pelo próprio Goldie Roger. Essa revelação despertou em Vegapunk uma profunda fascinação, alimentando seu desejo de desvendar os segredos do século perdido. Sob as ordens de Sota, o povo de Scipiea se dedicou à construção do laboratório de Vegapunk, mantendo ao mesmo tempo o progresso na construção da grande arca, Machin. Com a ajuda de Kuma, uma instalação médica especializada para Gevel e Bonnie foi rapidamente erguida. Os equipamentos avançados que Sota havia retirado da ilha Egiat e da Germa 66 foram descarregados da fortaleza de Capone Bege e instalados imediatamente. Vegapunk e sua equipe de cientistas não perderam tempo e montaram uma base de pesquisa totalmente funcional. O gênio imediatamente ativou as câmaras de clonagem, criando vários duplicados de si mesmo para dar conta do volume de trabalho. Com o novo território estabilizado, a tripulação voltou sua atenção para o treinamento. Kuma chegou a levar Bege em uma breve viagem à Germa 66, onde trocaram um carregamento de ouro com o juiz Vinsmoke por novos equipamentos experimentais que Vegapunk exigia. O juiz, agora com a riqueza recém-adquirida, também começou a acelerar seus próprios projetos, ao mesmo tempo que ajudava Vegapunk a encontrar materiais raros. Campos de treinamento. Em uma vasta arena, Sota Kiryu enfrentou Bartolomeu Kuma em um confronto violento. O poder destrutivo da batalha deixou Trafalgar Law, Bege e os demais impressionados. Em seguida, Sota aproximou-se de uma figura acorrentada, Enel, preso com algemas de pedra do mar, ainda irradiando amargura. Então, Enel disse Sota, com um tom de voz dominante, está interessado em se juntar a nós? Esse seu poder, essa estranha energia que atingiu meu corpo divino, chama-se aqui do armamento, não é? Enel rosnou, encarando Sota e Kuma. Pensar que esses dois haviam derrotado um deus em um instante era um insulto que ele mal conseguia engolir. Pior ainda, esse homem-dragão não só controlava raios como ele, mas também fogo e até lasers. O poder era divino. Mais divino que o próprio Enel. É verdade, Sota deu uma risadinha. E no Mar Azul, existem muitos como você, usuários de logia que manipulam magma, gelo ou luz. Comparado a eles, você não é tão invencível quanto pensava. Sinceramente, Sota não tinha intenção de desperdiçar o potencial de Enel. O homem havia dominado a Goro Goro no Mi muito além da maioria dos usuários de logia. Se houvesse ao menos uma chance de dobrá-lo à sua vontade, Sota o queria vivo. Se vocês não tivessem me emboscado, não teriam conseguido me acertar, retrucou Enel. Sua arrogância se recusava a vacilar, embora, no fundo, ele soubesse que o haviam superado. Verdade, admitiu Sota com um sorriso irônico. A Goro Goro no Mi é incrivelmente rápida e tem um alcance enorme. É exatamente por isso que tivemos que derrotá-lo rapidamente. Virando-se, Sota dirigiu-se a Law, Lafitte e Bege. Treinem bem. Um dia, vocês serão fortes o suficiente para derrotar até mesmo deuses como ele. A carranca de Enel se intensificou, mas Sota a ignorou. Um pedido de Vegapunk. Arlong quer dizer, Sota? Vegapunk entrou apressado, sua cabeça enorme balançando enquanto corria. Precisamos de metais raros, de preferência algo como liga de memória. Jude se recusa a compartilhar, ou talvez ele realmente não tenha mais nenhum, mas eu não consigo criar clones confiáveis sem isso. Liga de memória? Sota inclinou a cabeça e sorriu de canto ao perceber. Ah, como pude me esquecer disso? Ele pensou em alguém que pudesse produzir o material em massa. Não se preocupe, disse Sota calmamente. Vou buscar exatamente o que você precisa. Os olhos de Vegapunk brilharam de entusiasmo. Excelente. Não demore. Traga-o de volta logo. Podem considerar feito. Sota se virou para sua tripulação. Law, onde está Beppo? O submarino já chegou? Quase aqui, respondeu Law, ofegante enquanto continuava a treinar seu aqui do armamento. Seu ódio por Doflamingo alimentava cada golpe. Assim que aparecer perto de Jaya, pedirei a Kuma que me leve até lá para recuperá-lo. Ótimo. Você e Lafitte liderarão a missão. Tomem o controle de Jaya, façam dela nossa, ordenou Sota. Ao ouvir o nome de Jaya, Sota pensou em Ena Bellamy. A recompensa pelo pirata era de apenas 55 milhões, mas ele governava Mooktown com arrogância. Oponentes perfeitos para Law e Lafitte ganharem experiência. Os dois homens assentiram com confiança. Entendido. Enquanto isso, Bege ficou encarregado de transportar suprimentos entre Scipiea e Germa, funcionando como o armazém móvel da tripulação. Novas ordens. Kuma disse Sota finalmente, mande-me para a Ilha Dran. Agora? Perguntou Kuma brevemente. Agora, confirmou Sota. O tempo é precioso. Com um aceno solene, Kuma ativou os poderes da fruta da mamão, lançando Sota pelos céus em uma bolha de ar comprimido em alta velocidade. Enquanto voava, Sota finalmente se permitiu relaxar. Ele contemplou o mar infinito abaixo e sorriu. Finalmente meu próprio território, e em breve um poder ainda maior.
Suas ambições se estendiam para além de seus limites. O Imperador Dourado Tesouro, a Imperatriz Pirata Boa Hancock, ambos um dia serviriam sob seu estandarte. Afinal, o que era um ex-escravo de um dragão celestial sem um capitão para seguir? Entretanto, em Marineford, no quartel-general da Marinha, Sengoku, o Buda fervia de raiva. Os 5 anciãos e os próprios dragões celestiais o haviam pressionado implacavelmente, capturar Sota Kiryu a qualquer custo. Mas desde o ataque de Sota a uma prisão no North Blue, onde ele libertou um perigoso usuário de Akuma no Mi, ele e sua equipe desapareceram sem deixar rastro. Com a fruta da mamão de Kuma e os poderes artificiais do dragão azul de Sota, capturá-los era praticamente impossível. Nem mesmo os agentes da Ciferpol conseguiram rastreá-los. Agora, a única esperança do governo mundial era intensificar a vigilância nas redes mafiosas da West Blue, na esperança de que os movimentos de Capone Bege os levassem eventualmente a Sota Kiryu. A caçada tinha acabado de começar. Capítulo 31. A Grand Line Winter Island, Dran Island. Uma pata enorme golpeou o chão coberto de neve, deixando para trás uma cratera colossal. De dentro daquele buraco, um homem de cabelos negros saiu lentamente. Sequestrar o rei de um país aliado do governo mundial. Isso sim deveria ser notícia, não é? Sota Kiryu caminhava pela neve com um sorriso desinibido estampado no rosto. Isto era liberdade. Essa era a embriaguez do poder bruto e incontestável. Com o pensamento, Sota se transformou em um dragão divino e voou em direção ao pico nevado mais alto da Ilha Dran. Enquanto sua forma carmesim cruzava o céu, toda a população da Ilha Dran testemunhou sua aparição. Numa aldeia do norte, uma senhora idosa levantou a cabeça em choque. Doutor, olha, aquilo é um dragão? Uma pequena rena usando um chapéu rosa olhou para cima, seus olhos se arregalando em admiração ao avistar o enorme dragão carmesim rasgando as nuvens. Sim, Chopper. É um dragão, respondeu a doutora Corerra, seu olhar penetrante brilhando por trás dos óculos escuros. Ela não sabia que tipo de calamidade esse dragão traria, mas sob o reinado do rei Vapol, a nação já havia passado por um inferno. Todos os médicos tinham sido expulsos. Além dos 20 médicos que Vapol mantinha ao seu lado, ela era a única que tratava as pessoas que sofriam. Que legal! Os olhos de Chopper brilhavam de admiração. Se ao menos ele pudesse voar como aquele dragão, então ele também poderia se aventurar pelos mares e viver as aventuras das quais o Dr. Iriluk falava. Aquele dragão é ainda mais perigoso que piratas, disse Corerra com uma risada seca. Ela já havia reconhecido a besta carmesim, não era Kaido das Feras. Era Sota Kiryu, o louco que havia declarado guerra aos dragões celestiais. Doutor, aquele dragão, ele também é humano? A voz de Chopper tremia de excitação. Viajar ao lado de um ser assim seria incrível. Sim, ele é um homem imprudente o suficiente para declarar guerra ao mundo inteiro. Os lábios de Corerra se curvaram em um sorriso. Fazia anos que ela não via tamanha loucura, tamanha afronta. Tão forte. A admiração de Chopper cresceu sem limites. Em seu coração, a imagem do dragão se elevava cada vez mais. Ele também queria se tornar um homem corajoso como ele. Talvez depois de hoje não precisemos mais nos esconder, murmurou Corerra. Uma fumaça negra se elevava acima dos picos nevados, e ela soube imediatamente. O reinado de terror de Vapol estava prestes a terminar. Uma nova esperança surgia. Dentro do castelo de Dran, o rei Vapol fugia para salvar sua vida, protegido por seus ministros, Chess e Kuromarimo. O aparecimento daquele homem aterrador, daquele dragão, havia destruído toda a sua vontade de resistir. Por onde passava, relâmpagos crepitavam, rajadas de vento rasgavam o ar e raios laser escaldantes obliteravam tudo em seu caminho. Nem os canhões de Vapol nem as flechas de Chess conseguiram feri-lo. Ei, não me faça perder tempo. Sota desferiu outro laser devastador, derrubando o trio. Ele caminhou em direção a Vapol, o autoproclamado rei que detinha os poderes da fruta Mushi Mushi. A habilidade desse homem patético permitia que ele fundisse e remodelasse a matéria como uma liga viva. Após ser derrotado pelo futuro rei dos piratas, Monk D. Luffy, ele reconstruiu seu reino em pouco mais de um ano e se juntou novamente ao governo mundial. Isso por si só provava o quão lucrativa era sua habilidade de liga. Nas mãos de Vegapunk, esse poder poderia ser levado ainda mais longe, talvez até mesmo fundido com a tecnologia do juiz Vinsmoke para criar novas armaduras de batalha. Ele não se aproxime mais. Sou um aliado do governo mundial, um rei. Se você me machucar, os fuzileiros navais e o governo jamais o perdoarão. Vapol gritou de terror. Seus canhões reais tinham sido inúteis, e agora suas pernas cederam sob seu peso. Poupe-nos, grande mestre. Nós lhe pagaremos. Nós mesmos pagaremos o resgate, imploraram seus ministros. Eles reconheceram Sota Kiryu, o infame louco com a maior recompensa, e o desespero transbordava de suas vozes. Dinheiro. Vou pegar o que eu quiser. Quanto a esse idiota, vou levar ele também. Com um chute violento, Sota derrubou os 2 ministros. Em seguida, com um golpe devastador, deixou Vapol inconsciente. Após saquear o tesouro do castelo, ele se preparou para partir. Mas então seus olhos se depararam com o documento oficial do governo mundial sobre a mesa do rei. E seus lábios se curvaram num sorriso selvagem. Ora, você mesmo me trouxe isso. E ele a ralhar. Sota riu maniacamente ao pegar o documento. Era uma ordem para hospedar um dragão celestial que estivesse de passagem. O nobre do mundo, São Charmarco, estava a caminho do East Blue de volta para Mary Geoise, e seu navio logo chegaria à Ilha Dran. Esse nome,
Não foi ele quem feriu o Sabó? Sota murmurou, analisando os detalhes. Sim, ele se lembrava vagamente de já ter ouvido esse nome antes. Quem se importa? Ele será o primeiro dragão celestial que eu matarei. Ele não podia esperar nem mais um minuto. Sota ergueu o corpo inerte de Vapol sobre o ombro e se transformou de volta em sua forma colossal de dragão, elevando-se aos céus. Ele não tinha interesse em Chopper ou nos outros jogadores do destino. Tudo o que importava agora era pintar os mares de vermelho com o sangue do dragão celestial. Essa era a maneira dele de provocar Saturno, o antigo tirano dos 5 anciãos. Essa foi a prova que ele apresentou ao mundo. Sota Kirill sempre cumpriu sua palavra. Com um rugido, o dragão carmesim avançou em direção à montanha inversa, determinado a interceptar sua presa. De volta à ilha Dran, Corerra e Chopper observaram o dragão desaparecer nas nuvens. Corerra sorriu maliciosamente e pulou nas costas de Chopper. Vamos lá, Rena. Vamos ver se o cofre do rei tem algo que vale a pena pegar. É? Doutora, vamos mesmo roubar como piratas? Chopper assumiu sua forma de ponta pesada, carregando-a em direção ao castelo nevado com passos ansiosos e trêmulos. Sim, hoje vou mostrar a vocês o que é saquear. Aquele desgraçado do Vapol. Se ele estiver morto, eu tomo o castelo dele também. O coração de Chopper disparou de emoção. Anos atrás, seu amado Dr. Iriluk havia morrido diante daquele mesmo castelo. Ele ainda se lembrava do rosto vil e zombeteiro de Vapol. Agora finalmente chegou a hora da vingança. Entretanto, soldados libertaram o capitão Dalton das masmorras, implorando-lhe que assumisse o comando e restaurasse a ordem na nação. Em alto mar, o sangue de Sota fervia como fogo. Seu olho carmesim flamejou enquanto seu sangue ancestral de gigante despertava, inchando seu corpo de dragão 10 vezes mais. O céu escureceu. Nuvens de tempestade violetas agitavam-se enquanto o próprio ar tremia. E então, ele viu. Um navio de guerra dourado com a forma de uma cabeça de leão surge no horizonte. É a Ilha Raha. A risada de Sota fez os céus tremerem. Seu corpo se expandiu ainda mais, transformando-se em um antigo dragão mitológico, um titã de uma era esquecida. O céu escureceu. Raios escarlates cortaram a tempestade. A bordo da nave, o dragão celestial e seus agentes da CP olharam para cima. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Um monstro lendário estava se aproximando deles. E tinha sede do sangue deles. Capítulo 32. Lorde Charmarco. Rápido, rápido, pressione o caracol transponder para convocar um almirante da marinha. O mordomo do dragão celestial gritou freneticamente com a voz trêmula de medo. Não se tratava de um pirata qualquer que se aproximava. Era o louco que ousara declarar guerra aos dragões celestiais. Invocar quem? Rosnou São Charmarco, com o rosto escondido atrás de seu capacete quadrado de vidro. Ele se atreve a encostar em mim? Eu sou um nobre mundial, um dragão celestial. Em sua arrogância, Charmarco agarrou um canhão enorme e apontou-o para o dragão carmesim que circulava acima. Ah! Hoje eu, um deus, capturarei um dragão. Com uma risada maníaca, ele disparou direto para o céu. O mordomo começou a suar frio, horrorizado. Ao seu redor, dezenas de agentes da CP internos pretos estavam em formação, protegendo seu patrão com rigor. Bum! A bala de canhão explodiu contra as escamas do dragão, mas não deixou um arranhão sequer. Em vez disso, Sota Kirill abriu suas mandíbulas colossais, liberando uma torrente de chamas. Um hálito de dragão rugindo, com quase 20 metros de espessura, desceu e engolfou o navio de guerra dourado. Protejam Lorde Charmarco. O mordomo gritou, e vários agentes da CP ergueram o dragão celestial, fugindo desesperadamente para salvar suas vidas. Estrondo. O navio de guerra dourado, comparável à nau capitânia de um almirante, foi despedaçado num instante. Chamas, fumaça e estilhaços choveram enquanto o navio se inclinava violentamente. Sota aterrissou em meio ao caos em sua forma meio dragão, jogando o inconsciente Vapol para o lado. Seus olhos vermelho sangue se fixaram no dragão celestial, ainda protegido por agentes da CP. Matem-no! O rosto de Charmarco se contorceu em terror, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto enquanto ele gritava. Nunca em sua vida a morte estivera tão próxima. Lorde Charmarco, use o caracol de emergência. Invoque um almirante, gritou o mordomo ensanguentado. Sim, assim que um almirante chegar, vamos acabar com ele. Em pânico, Charmarco tateou em busca de um caracol transponder dourado e ornamentado e apertou seu botão com força. Instantaneamente, os sinais foram transmitidos através dos mares. No quartel-general da Marinha, o almirante da frota Sengoku e os 3 almirantes receberam a chamada. Dragão celestial sob ataque. Socorro! Um dragão está nos atacando. Rápido! Charmarco gritou para o caracol, suas palavras incoerentes e agudas de pânico. Somos a frota de Sente Charmarco. Estamos nas águas próximas à Ilha Dran. É Sota Kirill. Ele está nos atacando. Acrescentou o mordomo rapidamente, garantindo que os detalhes cruciais fossem transmitidos. Sota Kirill? Águas da Ilha Dran? A expressão de Sengoku escureceu. O local era muito distante de Marineford, e nenhum dos almirantes estava por perto. Kizaru, chegue lá o mais rápido que puder. O Buda não teve escolha senão enviar seu homem mais rápido. Mas até ele sabia, já era tarde demais. A vida de Charmarco provavelmente estava perdida. O couro cabeludo de Kizaru formigava enquanto ele aceitava a tarefa impossível. Ele já podia sentir o peso da culpa, a fúria dos 5 anciãos prestes a cair sobre seus ombros.
Mesmo assim, ele não tinha escolha a não ser obedecer. Num clarão de luz, ele disparou em direção à Ilha Dran. Na nave dourada e inclinada, o corpo de Solta crepitava com relâmpagos vermelho escuros riscados de ouro. Chamas lunares ardiam em suas asas e ombros, sua mera presença distorcendo o ar. Por onde passava, agentes e guardas da CP eram despedaçados, seu sangue respingando em suas escamas carmesim. As escamas absorviam avidamente o sangue, escurecendo para um tom escarlate mais profundo e sangrento. Ele arralhava. Sua risada era maníaca, desvairada, um som que congelava o sangue de todas as almas vivas a bordo do navio. O desespero transformou os agentes da CP em selvagens. Pressionados pelas ordens de Sharmarco e pelo domínio avassalador de Solta, eles rugiram em desafio inútil, lançando-se contra o meio-dragão. Garra relâmpago de chama venenosa. As garras de Solta os dilaceraram um a um. Alguns foram eletrocutados, outros incinerados, e muitos mais caíram sufocados por seu veneno. Os mais fortes resistiram ao seu Akido conquistador, mas nenhum sobreviveu às suas garras. O medo se espalhou como fogo em palha seca. Até mesmo São Sharmarco, que sempre viverá acima da humanidade, tremia incontrolavelmente. Por quê? Por que você não teme a mim, seu plebeu imundo? Seu grito foi estridente, a histeria quebrando sua voz. Nunca ele estivera tão perto de alguém que ousasse tocá-lo. Medo? Solta zombou, seus chifres se curvando ainda mais, espinhos ósseos rasgando suas costas. Sua forma monstruosa se tornava cada vez mais temível. Vou te matar. Ele avançou contra o último dos defensores, deixando um rastro de cadáveres em ternos pretos. O mordomo caiu despedaçado. O último agente da CP desabou, sem vida. Finalmente, Solta estava diante de São Sharmarco. Com um golpe devastador, ele estilhaçou o capacete de vidro do dragão celestial. Sua garra ensanguentada se fechou em torno da garganta do nobre. Você é o primeiro, mas não será o último. Seu riso ecoou pela tempestade, uma onda aterradora que agitou os mares. Nuvens escarlates de tempestade se aproximavam, como se os próprios céus estivessem desabando. Vocês aí, repórteres, tirem suas fotos. Vejam como eu o mato. Depois, mandei essas fotos para suas redações. A bordo do navio, vários jornalistas trêmulos, trazidos para documentar a gloriosa turnê do Dragão Celestial, apontavam agora seus caracóis transponder para a cena horripilante. Um senhor idoso e baixinho, em particular, praticamente tremia de excitação com os olhos brilhando. Era um repórter do Império de Notícias de Morgans. Ao contrário dos outros, ele não temia o governo mundial. Ele vivia para esse tipo de caos. Clique, clique, clique. O som das fotografias preenchia o ar. Então, a garra de Solta atravessou o peito de Sharmarco. O sangue jorrou enquanto o nobre gritava uma última vez, silenciado para sempre. O primeiro dragão celestial havia caído. Ele arralhava. Certifique-se de que minha foto seja divulgada. Solta gargalhou enquanto os jornalistas se apressavam para transmitir as imagens por meio de fax. Ele deixou o cadáver de Sharmarco cair, depois vasculhou os destroços, saqueando tesouros antes de erguer o inconsciente Vapol mais uma vez. Num clarão de luz carmesim, ele se transformou novamente em dragão e alçou voo pelos céus tempestuosos. À medida que seu corpo imenso desaparecia, as nuvens sufocantes se dissipavam lentamente. No convés, os repórteres sobreviventes estavam encharcados de suor frio. Alguns tremiam incontrolavelmente. Um deles chegou a urinar nas calças. Saiam da frente. A menos que queiram compartilhar o túmulo do dragão celestial, vão embora daqui agora. O jornalista ligado aos Morgans gritou, agarrou um saco de tesouros e correu para um bote de fuga. Os outros correram atrás dele, desesperados para escapar daquele pesadelo. Eles sabiam de uma coisa com certeza? Os mares estavam prestes a mergulhar no caos. Um demônio que havia matado um dragão celestial agora vagava pelo mundo. Lá do alto, Solta regozijava-se com seu triunfo. Seu Akido conquistador brilhava mais forte, mais intenso e mais poderoso do que nunca. Com seu saque a tiracolo, ele desapareceu no céu, tornando-se invisível enquanto retornava a Scipieia, certificando-se de que nenhum olhar curioso pudesse rastreá-lo. A Era da Loucura havia começado. Capítulo 33. Lá no alto, na Ilha do Céu. Os poderes da fruta Mushi Mushi desse cara podem fundir e moldar ligas de memória. Experimente as fórmulas dele, você pode criar qualquer material estranho ou exótico que quiser. Deixe ele tentar. Solta Kiryu entregou Vapol a Vegapunk. Ele confiava que a genialidade de Vegapunk aproveitaria ao máximo as estranhas habilidades desse usuário de Akuma no Mi. Em seguida, os tesouros que Solta havia saqueado das mãos dos dragões celestiais foram entregues à princesa Mancherry e à pequena Tontata para que as catalogassem e organizassem. Você exala sede de sangue. Bartolomeu Kuma apareceu ao lado de Solta, sua voz calma sem qualquer traço de emoção. Sua expressão mal se alterou, mas Solta sabia que aquele homem gentil detestava massacres sem sentido. Matei algumas dezenas de agentes da CP e um dragão celestial. Isso conta como vingar a Gina, pelo menos um pouco? Solta deu um sorriso casual, mas o curvar de seus lábios causava arrepios em qualquer um que o olhasse. O quê? Você matou um dragão celestial? Os olhos de Kuma se arregalaram, seu corpo enorme recuando em choque. Até o charuto de Capone Bege escorregou de sua boca ao ouvir aquelas palavras. Esse chefe, ele realmente massacrou um deles. Daqui a alguns dias você mesmo verá isso nas manchetes. Se não fosse pela possibilidade do corpo do dragão celestial estar carregando transmissores estranhos, eu teria trazido o cadáver de volta só para lhe mostrar.
O tom de Sota era completamente sério. Com isso, ele se virou e continuou a aprimorar seu Aqui. Ele precisava ficar ainda mais forte, para caçar mais deles, para que Saturno e o governo mundial compreendam a vingança do experimento número 88. Kuma e Bege trocaram olhares inquietos, sem saber o que dizer. Mas uma coisa era certa, não havia volta. Eles jamais se livrariam de Sota Kiryu. O governo mundial jamais perdoaria a equipe Araragi agora. Sede do Jornal de Economia Mundial. Notícia de última hora. É isso aí. É o furo jornalístico do século. Morgans, do Big News, tremia de excitação enquanto segurava as fotos de Sota Kiryu matando um dragão celestial. Por um instante, uma hesitação brilhou em seus olhos, mas desapareceu quase instantaneamente. Ele caiu na gargalhada de forma maníaca. Imprimam. Publiquem imediatamente. O mundo precisa ver isso. Ele sabia que apenas o seu jornal ousaria publicar tal história. Todas as outras agências de notícias se acovardariam sob a sombra do governo mundial. Mas se o World Economic Journal chegasse lá primeiro, se tornaria a fonte de notícias mais procurada nos mares. Entretanto, nas águas da ilha Dran, o navio de guerra do almirante Kizaru finalmente chegou. Sua expressão estava mais sombria do que nunca. Algo catastrófico havia acontecido. Um dragão celestial estava verdadeiramente morto. Ao inspecionar as ruínas do outrora suntuoso navio de guerra dourado, Kizaru ligou para o almirante da frota Sengoku com o coração pesado, relatando a cena sombria. Os fuzileiros navais designados para recuperar os corpos dos agentes da CP e do dragão celestial tremiam incontrolavelmente. Nenhum deles jamais imaginara viver para ver esse dia. Um dragão celestial realmente morto. Sussurrou um deles. Tragam o corpo de Charumarco de volta, ordenou Sengoku com a voz baixa e pesada. Com um golpe furioso da palma da mão, ele estilhaçou a mesa, o desespero corroendo por dentro. Como ele poderia explicar isso aos 5 anciãos? No dia seguinte, a notícia se espalhou pelos mares. Extra, leia tudo sobre isso. Dragão celestial nobre mundial derrotado. Sota Kiryu, o dragão louco, realmente matou um deles depois de declarar guerra. O mundo estava em alvoroço. Fuzileiros navais, piratas, revolucionários, todos estavam profundamente abalados. Parem com esse jornal. Prendam Morgans e acabem com ele. Sengoku bradou em Marineford, com as veias pulsando de raiva. Ele sabia exatamente o que isso significava. Se a história se espalhasse sem controle, a aura de divindade intocável ao redor dos dragões celestiais seria destruída para sempre. Os deuses do mundo, destronados. Os mortais podiam matá-los. Já é tarde demais. A vice-almirante Tsuru pressionou a testa, cansada e preocupada. O crime de Sota Kiryu era muito grave, e o pior era que capturá-lo seria praticamente impossível. Garp reprimiu o riso, mantendo a boca fechada para que a risada não escapasse. Aqueles porcos, aqueles parasitas arrogantes, finalmente um deles havia sido derrotado. E aquele que Sota matou, Charumarco, era o mesmo que fora responsável pela suposta morte de Sabó. Os ombros de Garp tremeram enquanto ele tentava conter a alegria. Lírio do Amazonas, Ilha das Mulheres. Boa Hancock, a imperatriz pirata, levou a mão aos lábios com os olhos brilhando ao ler a manchete chocante. Pela primeira vez na vida, ela sentiu-se verdadeiramente interessada em um homem. Sota Kiryu realmente matou um dragão celestial, algo que nem ela jamais ousara imaginar. Ele é mais corajoso que o próprio Fisher Tiger, ela sussurrou, tremendo. Pela primeira vez, Hancock admitiu, nem mesmo ela se comparava à coragem aterradora daquele homem. Eu quero tocar aquela mão, a mão que abateu um dragão celestial. Ela acariciou a foto da mão com garras de Sota atravessando o peito de Charumarco, seu corpo tremendo de excitação. Ondas de prazer percorreram seu corpo enquanto seu rosto corava. O grande tesouro. Gil de Tesouro apertou uma garrafa de vinho tinto com tanta força que ela se estilhaçou em suas mãos, espalhando cacos dourados pelo chão. Ele realmente fez isso. Ha 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 ha. Lágrimas brotaram em seus olhos mesmo enquanto ele ria. Como ele desejava ser aquele na foto. Como ele ansiava por vingar Stella com as próprias mãos. Consumido pela raiva e frustração, Tesouro destruiu seu quarto antes de sair furioso. Sua voz estava rouca quando ele gritou uma ordem. Baccarat me deu o número Dendemushi de Sota Kiryu. A mulher de cabelos vermelhos rebolou os quadris enquanto fazia uma reverência. Sim, chefe. Dressrosa, Planalto do Rei. Fufufufufu. Isso sim é entretenimento. Dom Quixote do Flamingo engolia vinho tinto, gargalhando alto. Um lunático realmente havia arrastado um dragão celestial dos céus. Se eu pudesse contatar Sota Kiryu, eu lhe daria 1 bilhão de belis de bom grado só para incentivá-lo. Gargalhou ele, com aqui do conquistador jorrando cauticamente. A alegria do Coringa tornou o próprio ar opressivo enquanto ele se deleitava em seu ódio pelos dragões celestiais. Fufufufu. Que os mares mergulhem na loucura. Baltigo, Ilha do Solo Branco. Ele é imprudente demais. Monk the Dragon franziu a testa profundamente. Isso vai arrastar Kuma e Vegapunk para o perigo junto com ele. Sota Kiryu não considera as consequências. Os olhos de Dragon eram penetrantes. Em sua mente, o exército revolucionário deveria permanecer paciente, acumulando forças em silêncio até o dia em que pudessem atacar. Atacar precipitadamente só traria ruína. Quando Ginny foi capturada, Dragon não invadiu o local de forma imprudente. Quando Ivankov e Inazuma foram levados, ele perseverou. Foi por isso que o exército revolucionário se tornou tão forte. Algum dia, eles se uniriam e derrubariam os dragões celestiais e o governo mundial. Mas Sota Kiryu,
Sota era uma tempestade selvagem. Agora, até mesmo os Yonko e os Shichibukai começaram a considerar Sota Kiryu uma verdadeira força. Ele havia feito o que nem eles ousariam fazer. Uma coisa era certa, Sota Kiryu não era um pirata comum. Ele era um verdadeiro louco. Capítulo 34. Poucos dias depois, quando a notícia da morte de um dragão celestial se espalhou como fogo em palha pelos mares, o cartaz de procurado de Sota Kiryu foi atualizado. Sua colheita dobrou da noite para o dia, de 500 milhões de bagas para impressionantes 1 bilhão. A velocidade e a escala assustadoras desse crescimento superaram até mesmo as dos jovens Yonko em sua ascensão à fama. Ainda assim, muitos piratas experientes zombaram da notícia. Eles acreditavam que a força de Sota não justificava tal número, ele simplesmente havia cometido o ato ultrajante de matar um dragão celestial. Por causa disso, caçadores de recompensas de todos os mares ficaram inquietos. Eles o viam como um alvo fácil, um homem cuja recompensa não correspondia ao seu poder. Alguns piratas infames também estavam ansiosos para eliminá-lo, na esperança de que matar Sota Kiryu fizesse seus nomes ecoarem pelo mundo todo. Ao mesmo tempo, uma onda de lunáticos e aventureiros ansiava por se juntar aos piratas Kiryu, desesperados para se lançarem no caos sob seu estandarte. Eles almejavam perigo, emoção e adrenalina de desafiar o governo mundial e atacar os dragões celestiais. Correram rumores de que Sota, juntamente com o tirano Bartolomeu Kuma, possuía habilidades aterrorizantes demais para serem ignoradas. A fruta do dragão combinada com a fruta da mamão do Kuma, uma combinação insana, perfeita para matar, saquear e desaparecer sem deixar rastro. Juntos, eles podiam semear o caos pelos mares, sem temer a perseguição do governo ou da marinha. Era uma cena que lembrava a frota pirata voadora de Shiki, o Leão Dourado em seu auge. Ilha do Céu Apaiado, o novo laboratório. Dentro de um laboratório recém-construído em Apaiado, Sota Kiryu estava diante de uma fileira de cápsulas de incubação. Dentro delas flutuavam vários corpos clonados do Dr. Vegapunk, 4 no total, 3 dos quais eram mulheres. Seu velho, você tem alguma preferência em particular? Comentou Sota casualmente, estreitando os olhos. Ao lado de Vegapunk estavam 2 clones robóticos, Edson, a personificação do pensamento, e Pitágoras, a personificação da sabedoria. Eles foram gênios que se sacrificaram pela ciência. Pretendo deixá-los viver novamente, de outra forma, disse Vegapunk, com um lampejo de nostalgia nos olhos. Nesse ponto, seu enorme supercérebro havia sido removido cirurgicamente pela fruta Opi-Opi de Trafalgar Law. Usando seu próprio conhecimento médico e científico, Vegapunk construiu uma colossal Punk Records no topo do gigantesco pé de feijão de Apaiado. Agora sua antena em forma de maçã conectava sua cabeça diretamente àquele banco de dados vivo. Esses pacifistas devem estar prontos para o combate em pouco mais de 1 ano, certo? Perguntou Sota, com o olhar fixo no primeiro lote de embriões clonados, modelados a partir de Bartolomeu Kuma. A tecnologia de Vegapunk superava em muito a ciência germa do juiz Vinsmoke. Enquanto os soldados clones de Germa exigiam 5 anos por lote, os pacifistas de Vegapunk precisavam de pouco mais de 1 ano. A linhagem dos bucaneiros é incrivelmente poderosa. 18 meses é mais do que suficiente, respondeu Vegapunk com entusiasmo. Até lá, teremos um exército de soldados forte o bastante para manter a paz neste mundo. Afinal, o nome pacifista vem do sonho de Kuma. O projeto Serafim também precisa começar em breve. Vou garantir mais linhagens de paramecia para você experimentar, disse Sota com determinação inabalável. Seus planos estavam se expandindo, mais amplos e ambiciosos do que nunca. Vou projetar cápsulas de incubação especializadas para os serafins, Vegapunk assentiu. Além disso, sobre seu pedido de frutas Zoan artificiais, você quer que eu construa um novo extrator de fator de linhagem em grande escala? Ou devemos reaproveitar o equipamento em Punk Hazard? Dessa forma, economizaremos tempo e dinheiro. O interesse de Vegapunk foi despertado. Ele não havia considerado a ideia de cultivar frutas do diabo artificiais usando os anões Tontata, os chamados gerentes verdes. Me deem alguns dias. Eu mesmo irei a Punk Hazard e recuperarei o equipamento, decidiu Sota. Se pudessem economizar tempo, melhor usar os dispositivos existentes. Com eles, ele poderia extrair fatores de linhagem de animais comuns e começar a cultivar frutas Zoan imediatamente. Além disso, Sota queria retornar a Punk Hazard por outro motivo. Absorver o gás mortal da ilha e fortalecer ainda mais seus próprios poderes tóxicos herdados da linhagem sanguínea. Mais importante ainda, ele não deixaria o equipamento para César Clão ou do Flamingo explorarem em busca de suas Akuma no Mi Smile. Sota tinha toda a intenção de matar César eventualmente. Ótimo! Mais uma coisa, há uma serpente enorme em Apaiado. Os habitantes locais a chamam de Senhor do Céu. Capturar com Kuma quando tiver tempo. Quero estudá-la e ver se conseguimos controlar totalmente as armas das bestas marinhas. Edson e Pitágoras já estavam registrando as ideias de Vegapunk em velocidade vertiginosa. Tudo bem, respondeu Sota, dando de ombros casualmente. Só uma cobra. Ah, e aquele usuário da fruta Mushi Mushi é notável. Ele realmente consegue sintetizar uma liga com memória de forma. Encontramos uma mina de ouro. Só a venda dessa liga já poderia nos tornar mais ricos que o próprio Imperador Dourado. Também estou pensando em projetar armaduras de batalha como os trajes de incursão do juiz Vinsmoke.
Vegapunk estava praticamente eufórico, planejando usar a liga para futuros serafins e aumentar a produção cultivando outro usuário da fruta Mushi Mushi. Talvez você queira experimentar com ligas além do metal com memória, disse Solta com um leve sorriso. Capturar Vapol tinha sido uma decisão sábia. Seu valor dispararia com o tempo, podendo rivalizar com a riqueza gerada pelo grande navio de entretenimento de tesouro. Construção da Arca Machine. Após horas de troca de ideias, Solta finalmente saiu do laboratório, satisfeito. Sua próxima parada foi o canteiro de obras da Arca Machine. O projeto passou a ser supervisionado pelo Dr. Wolf, um inventor genial com experiência não apenas em submarinos, mas também em aeronáutica. Por sugestão de Solta, Wolf começou a modernizar a nave dourada com sistemas mais avançados. Uma série de jet dials para aceleração de emergência e até mesmo dispositivos de propulsão a ar comprimido semelhantes ao canhão de impacto. Capitão Kiryu, me dê mais um mês e prometo que esta nave dourada estará pronta, disse Wolf com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele já havia dominado as plantas da Arca Machine. A nave foi claramente projetada para ser movida pela Goro Goro no Mi, mas não precisava necessariamente do raio de Enel. Os próprios poderes de raio dracônico de Solta poderiam servir como motor. E quando Solta e Vegapunk aperfeiçoaram uma nova fonte de energia, a nave pôde ser produzida em massa como uma frota de navios de guerra aéreos. Ótimo! Quero que este navio dourado seja impecável, disse Solta com um sorriso. Ter subordinados tão brilhantes significava que ele poderia liderar como um verdadeiro comandante, e não como um mero operário. Comparadas à sua tripulação de especialistas, aquelas chamadas tripulações piratas de elite eram ridículas. Podiam até ter força, mas não possuíam a infraestrutura necessária para construir um poder duradouro. Para Solta Kiryu, as tripulações piratas de elite tinham um limite. Podiam perseguir sonhos, buscar a liberdade absoluta ou saquear sem restrições. Mas jamais poderiam abalar os alicerces do governo mundial. As ambições deles não eram as dele. A visão dele ia além. Capítulo 35. Na Ilha do Céu, dentro do campo de treinamento, Bartolomeu Kuma estava treinando diversas figuras no uso do Haki do armamento e do Haki da observação, entre elas Trafalgar Law Beppo, Capone Bege, Lafitte Léo, Sentomaru e Viper. Apesar de seu porte físico imponente e presença intimidadora, Kuma era um professor eficaz. Até mesmo Sabó, do exército revolucionário, já havia sido orientado por ele. Os olhos de Solta Kiryu percorreram o campo e avistaram uma garotinha treinando com determinação. Ela era uma guerreira de 9 anos da tribo Xandia, chamada Aiza. Desde o nascimento, ela havia sido agraciada com um mantra conhecido além-mar como Haki da observação. Além disso, sua habilidade era de um nível excepcionalmente alto. Uma criança como ela só poderia ser chamada de prodígio. Recentemente, ela havia se tornado muito amiga de Bonnie, de 8 anos, e costumava passar os dias brincando com Bonnie e a princesa Kunis. Mas agora, lá estava ela, no campo de treinamento. Acontece que essa autoproclamada guerreira Xandia mal conseguia resistir a alguns golpes de Bonnie. Apesar de ser um ano mais velha, Aiza se viu em apuros. A diferença feriu seu orgulho. Se ela não conseguia nem superar Bonnie, que frequentemente estava doente, como poderia se considerar uma guerreira? Kuma também prestava muita atenção nela. Ele esperava nutrir o talento da garota e construir um vínculo entre ela e Bonnie, para que as duas pudessem crescer juntas e se fortalecer. Lafitte, como estão as coisas na Ilha Jaya? Perguntou Solta ao entrar no local, erguendo casualmente um enorme haltere que pesava várias toneladas enquanto falava. Já controlamos a maioria das tripulações piratas. Aqueles que resistiram foram eliminados ou expulsos, respondeu Lafitte prontamente, aproveitando a oportunidade para se afastar dos rigorosos exercícios de Kuma. Treinamento exaustivo não era sua preferência. Seus pontos fortes residiam na estratégia e no uso dos poderes de sua Akuma no Mi. Peck e Shaq estão controlando Mooktown com os piratas do coração, então as coisas devem permanecer estáveis por enquanto. E lidamos com os subordinados de Doflamingo. Aquele com a fruta da primavera já foi entregue ao Dr. Vegapunk para estudo, relatou Law entre respirações pesadas, interrompendo o treinamento intenso. A lembrança de ter abatido a hiena Bellamy, cuja recompensa era de 55 milhões, ainda o enchia de satisfação. Foi seu primeiro golpe real contra as forças afiliadas à família Don Quixote. Com o apoio de Solta Kiryu e Kuma, sua confiança cresceu imensamente. Ótimo. Cedo ou tarde, lidaremos com Doflamingo diretamente, disse Solta indiferentemente. Se ele ousar causar problemas, eu mesmo destruirei seu ninho em Dressrosa. Ele já planejava visitar Punk Hazard em breve para recuperar equipamentos experimentais, e enquanto estivesse lá, pretendia trazer de volta alguns dos diminutos habitantes de Tontata vindos de Green Beach. Se o ancião deles, Gancho, concordasse, Solta até cogitaria transferir toda a tribo para a Ilha do Céu. E se surgisse a oportunidade, não se importaria de enganar aquela empregada, Baby 5, para que se juntasse a ele também. Obrigado, chefe Kiryu, disse Law com um leve sorriso antes de mergulhar de volta no treinamento brutal. Mesmo com Solta ao seu lado, ele queria ter forças para um dia enfrentar Doflamingo sozinho e vingar Corazon com as próprias mãos. A Marinha em turbulência. Em alto mar, o governo mundial e o quartel-general da Marinha ainda não tinham ideia de onde Solta Kiryu havia ido. Um peso sufocante os envolvia. Até mesmo o vice-almirante Garp, o despreocupado, herói dos fuzileiros navais, havia se tornado mais quieto, sua risada estrondosa quase inexistente em Marineford.
Ele temia que sua própria risada escapasse no momento errado, então convenientemente tirou uma licença, retornando ao East Blue. Afinal, um dragão celestial, São Carlos Magno, o mesmo que supostamente matara Sabó, estava morto. Garp decidiu que era a desculpa perfeita para voltar à Vila Foosha, dar uma surra ou duas no neto e compartilhar da sua alegria pessoal. Entretanto, no gabinete do almirante da frota, o clima era sombrio. Diga-me, como capturamos Sota Kiryu? Perguntou Sengoku, o Buda com um olhar cansado. Ele parecia exausto, o estresse dos últimos dias quase o levando à ruína. A pressão tanto do governo mundial quanto dos dragões celestiais era tão imensa que quase lhe custou o cargo de almirante da frota. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém falou. Não era apenas o fato de não conseguirem capturar Sota, eles nem sequer sabiam onde ele estava. Atualmente as forças de Kiryu incluem Bartolomeu Kuma e o chefe da máfia Capone Bege, disse Akainu Sakazuki friamente, quebrando o silêncio. E não faz muito tempo, todos os agentes da CP infiltrados na máfia foram eliminados. Proponho que aniquilemos completamente a máfia West Blue, que o mundo entenda o preço de lidar com Sota Kiryu. Se o governo mundial permitir, também recomendo usar um Booster Call no Reino Sorbet, para forçar Kuma a abandonar a tripulação de Kiryu. Segundo as informações que Sakazuki possuía, Sota, o chamado experimento número 88, não tinha família nem amigos. Sua única vantagem eram seus subordinados. Sem Kuma e a fruta mamão, a capacidade de Sota de se deslocar e se mover tão rapidamente ficaria comprometida. Mas todos os oficiais da marinha presentes sabiam a verdade. Apesar de seu título de tirano, Kuma havia se sacrificado incansavelmente pelo reino do sorvete. Os idosos, os fracos, os doentes, incontáveis vidas foram salvas por suas mãos. Um homem como Kuma, movido pela compaixão, deixaria Sota Kiryu se isso significasse proteger seu reino. Que absurdo! Quantos civis inocentes vocês iriam massacrar? O reino do sorvete ainda é afiliado ao governo mundial. Aokiji Kuzan vociferou com os olhos brilhando de gelo. O frio repentino que emanava dele fez a temperatura da sala despencar. A lembrança de Chara, 20 anos atrás, veio à tona. O ataque impiedoso de Sakazuki aos navios de evacuação. Essa lembrança corroía o coração de Kuzan, distorcendo seu senso de justiça. Foi a partir daquele dia que seus ideais começaram a mudar, da justiça ardente para a justiça preguiçosa. Oh, que assustador! Kizaru murmurou, recostando-se na cadeira e distanciando-se do acirrado choque de gelo e magma. Sua própria filosofia de justiça imprecisa lhe caía bem. Ele não tinha o menor desejo de se envolver na interminável disputa entre falcões e pombas da marinha. Ainda assim, ele não conseguia negar uma irritação latente. O governo mundial havia criado esse experimento monstruoso chamado Sota Kiryu, desencadeando caos após caos, e mesmo assim, a culpa sempre recaía sobre os fuzileiros navais. E ele, em especial. O almirante da marinha mais rápido havia sido amaldiçoado, repreendido e ridicularizado inúmeras vezes. Não foi possível capturar Sota Kiryu. Não foi possível recuperar Vegapunk. Nem sequer conseguiram salvar São Carlos. Todas as falhas foram atribuídas a ele. Um verdadeiro bode expiatório. Para lidar com um criminoso hediondo como Sota Kiryu, alguém que matou um dragão celestial, sacrifícios devem ser feitos. Rosnou Akainu, fumaça saindo de seu corpo enquanto seu olhar se chocava com o olhar gélido de Aokiji. Seu credo de justiça absoluta não deixava espaço para hesitação, e ele não tinha paciência para a indolência de Kuzan ou o distanciamento de Kizaru. Mas Aokiji se levantou, a fúria brilhando em sua voz. Sacrifício? Você chama isso de sacrifício? Você está falando em massacrar uma nação inteira de civis inocentes só para pressionar Bartolomeu Kuma. Suas palavras atravessaram a sala como uma lâmina de gelo. Se nos rebaixarmos a tamanha crueldade, que justiça nos restará? Capítulo 36. Suficiente. O almirante da frota Sengoku bateu com a palma da mão na mesa, seu grito furioso silenciando os dois almirantes que estavam em discussão. O assunto do reino do sorvete não será mais mencionado. Lidemos primeiro com a máfia. Já que Capone Bege caiu sob o comando de Sota Kiryu, devemos romper completamente os laços com eles e eliminar seus contatos dentro da máfia. O rosto de Sengoku estava sombrio enquanto dava a ordem, e então ele encerrou abruptamente a reunião pesada e sufocante. Ele sabia que a proposta de Akainu, de usar o Booster Call contra o Reino Sorbet, provocaria indignação entre muitos oficiais da marinha. Alguns deles eram de origem civil. Se os próprios fuzileiros navais atacassem civis inocentes, em que seriam diferentes dos piratas que juraram combater? Foi o ódio aos piratas que os levou a vestir o uniforme dos fuzileiros navais em primeiro lugar, para proteger os fracos e indefesos. Quando o último dos oficiais saiu, Sengoku recostou-se pesadamente na cadeira, pressionando a região das têmporas contra a dor. Atacar a máfia não atrairia Sota Kiryu de verdade. Afinal, Capone Bege só havia sido meio forçado a trabalhar para ele. Mesmo assim, a morte de agentes da Ciferpol infiltrados na máfia provava que algo estava profundamente errado dentro da organização. Eliminá-los enquanto a oportunidade se apresentava seria o suficiente. Exterminá-los trazia benefícios claros. Primeiro, o West Blue finalmente se livraria da ameaça da máfia, conquistando segurança e paz. Em segundo lugar, isso impediria que a máfia se tornasse a rede de Kiryu para obter informações, riqueza ou recursos. Desde que o Dr. Vegapunk fora sequestrado por Sota Kiryu, Sengoku vivia em constante temor. O cientista mais renomado do mundo, sob a coerção de Kiryu, era capaz de criar horrores inimagináveis.
Por isso, todas as fontes de renda e suprimentos materiais precisavam ser cortadas, para impedir que Vegapunk produzisse armas capazes de abalar o mundo. Sim, a erradicação da máfia foi justificada. E talvez o mais importante, a operação manteria os fuzileiros navais ocupados, acumulando vitórias visíveis para silenciar os insultos incessantes dos dragões celestiais. Aqueles nobres arrogantes não perderam tempo em condenar os fuzileiros navais como aproveitadores inúteis. Sengoku também precisava garantir que a sugestão imprudente de Akainu, usar um Booster Call contra o Reino Sorbet como ameaça contra Bartolomeu Kuma, jamais se espalhasse. Se os 5 anciões ou os dragões celestiais soubessem disso, não hesitariam em agir. Para eles, até mesmo nações aliadas eram meras formigas a serem esmagadas. Você reparou, disse o vice-almirante Tsuru, colocando várias fotografias sobre a mesa, que Sota Kiryu sequestrou 2 usuários de Paramecia. E 2 de seus subordinados conhecidos também são usuários de Paramecia? Ela apontou para as imagens. Bark, o dissolvedor, e Vapol, o rei deposto da Ilha Dran. Ao lado delas, colocou cartazes de procurados de Capone Bege e Kuma. De acordo com arquivos de backup da Divisão de Ciências, o Dr. Vegapunk já começou a pesquisar maneiras de extrair e utilizar habilidades Paramecia. Não demorará muito para que Sota Kiryu comande uma força de usuários artificiais de Zoan. E talvez usuários artificiais de Paramecia movidos a sangue verde. O pensamento fez o couro cabeludo de Tsuru se arrepiar. O próprio Sota havia comido a fruta do dragão azul artificial, prova suficiente da genialidade de Vegapunk. Se Vegapunk realmente conseguisse produzir em massa frutas zoomíticas artificiais, o mundo inteiro entraria em caos. Como podemos deixar o maior cientista do mundo cair em mãos inimigas? A voz de Tsuru tremia de raiva. Droga! O semblante de Sengoku se tornou sombrio. Cada movimento de Kiryu tem um propósito. Quem está lhe fornecendo informações tão precisas? Sozinho, Sota Kiryu era um terror, mas não invencível. O verdadeiro perigo residia nas alianças com o submundo, com um grande pirata, talvez até mesmo com o exército revolucionário. Se tais laços fossem forjados, ele se tornaria a maior ameaça que os fuzileiros navais e o governo mundial já enfrentaram. Cortar-lhe os recursos seria impossível. Ele viajou de Egiad no Novo Mundo para o West Blue, depois para o North Blue e finalmente apareceu perto da Ilha Dran, na Grand Line, continuou Tsuru. Quem quer que o esteja ajudando deve comandar uma rede de inteligência mundial. Sua testa se franziu fortemente. Em sua avaliação, o nível de ameaça de Sota agora eclipsava até mesmo o de Doflamingo. Sota era incontrolável, imprudente o suficiente para matar um dragão celestial sem hesitar. Um homem com imenso poder e sem limites, um louco assim era o inimigo mais terrível de todos. Vou pedir para CP0 monitorar o submundo em busca de qualquer sinal dele, murmurou Sengoku, pressionando as têmporas doloridas. Aquele monstro, nascido dos próprios experimentos do governo mundial, já é uma maldição sobre nós. West Blue, Ilha Nostra. Vito, o pistoleiro estranho, e Goti, o assassino, gritavam ordens comandando seus homens leais enquanto carregavam a fortuna da máfia para o navio de guerra em chamas. O castelo. Irmãos, vamos navegar para seguir o poderoso chefão, rugiu Vito, erguendo sua arma para o céu enquanto embarcava primeiro. Dias antes, ele havia recebido ordens de Capone Bege, liquidar todos os bens da máfia, reunir toda a sua riqueza e tesouros e zarpar a bordo do castelo rumo à Grand Line. Sim, senhor. Os mafiosos de terno preto gritaram em uníssono, óculos escuros reluzindo, armas em punho. Um após o outro, invadiram o navio. Os piratas do tanque de fogo nasceram oficialmente. Embora seu capitão, Capone Bege, estivesse ausente, Vito e Goti cumpriram suas ordens com lealdade inabalável. Quando Bege soube que Sota Kiryu havia derrotado um dragão celestial, ele percebeu que não tinha outra escolha a não ser abandonar seu império no West Blue. Não havia outra maneira. Pois quem poderia se opor a um homem implacável o suficiente para assassinar um nobre mundial e desafiar abertamente o governo mundial? Se os homens de Bege ficassem para trás, seriam todos massacrados. A fuga para o mar era o único caminho. Um dia após a máfia fugir para a Grand Line, uma frota de fuzileiros navais finalmente chegou. Mais uma vez, não encontraram nada. A frustração transbordou e os fuzileiros voltaram sua fúria contra as famílias mafiosas e tripulações piratas remanescentes do West Blue. Por um breve momento, o West Blue desfrutou da mesma paz que o East Blue. Piratas foram presos em massa ou forçados a entrar na Grand Line, aquele cemitério de piratas. Ilha do Céu. Bem acima da turbulência dos mares, Sota Kiryu ignorava o caos abaixo. Juntamente com Vegapunk e Kuma, ele trabalhava em um dispositivo capaz de apagar memórias. Seu alvo, Enel. Sota pretendia apagar partes da memória do autoproclamado Deus, eliminando sua arrogância junto com seu passado, talvez sua chegada a Skipieia, talvez a destruição de Birka. Só então Enel poderia ser quebrado e remodelado. Com os poderes de Kuma e a tecnologia de Vegapunk, tal feito era mais do que possível. Não fosse a interferência de Sota, o próprio Kuma teria sido eventualmente despojado de suas memórias por Vegapunk e transformado em uma arma para o governo mundial. Apagar memórias pode ser imoral, murmurou Vegapunk, encarando Enel, mas esse tal Deus despreza a própria vida. Talvez tomar suas memórias seja o único bem que se possa fazer. Enel o havia insultado inúmeras vezes, chamando de inseto, de camponês inútil. O cientista ficou furioso. Esse homem era cruel, sem o menor vestígio de respeito ou compaixão.
Para ele, vidas humanas não passavam de formigas a serem esmagadas à vontade. Capítulo 37. Apague primeiro cerca de 6 ou 7 anos de suas memórias. Sota Kiryu instruiu Vegapunk e Kuma enquanto olhava para Enel, que estava inconsciente. A essa altura, Enel já governava Skipieia havia 4 anos. 2 anos antes disso, ele destruiu sua terra natal, Birka. Essa crueldade, raciocinou Sota, provavelmente derivava da destruição de Birka. Se conseguissem eliminar esses anos, talvez o arrogante deus pudesse ser domado. Mutar. Vegapunk ajustou uma estranha máquina, cujo capacete estava emaranhado em inúmeros tubos, e a forçou na cabeça de Enel. A fruta pau-pau permite quantificar conceitos abstratos como dor ou memória. Isso facilita a extração de memórias dentro de um período de tempo específico. A língua de Vegapunk se moveu de excitação enquanto ele explicava, claramente fascinado pela habilidade de Kuma. Até mesmo a ciência tinha dificuldade em compreender os mecanismos, mas a fruta de Kuma podia tornar o intangível intangível. A máquina ganhou vida com um zumbido. Com a habilidade de Kuma amplificando-a, uma bolha brilhante em forma de pata se formou acima da cabeça de Enel, suas memórias comprimidas em uma esfera luminosa. Enel, que momentos antes proferia palavrões, ficou estranhamente em silêncio. Seus olhos, porém, ainda ardiam de fúria enquanto encaravam o trio. Esta esfera contém 6 ou 7 anos de suas memórias. Uma vez destruída, elas desaparecerão para sempre, explicou Vegapunk. Mas alguém precisa carregá-las. Eu farei isso. Sota estendeu a mão calmamente. Quero ver o que esse desgraçado anda aprontando. Ele pressionou a mão contra a esfera em forma de pata. Uma torrente de memórias invadiu sua mente, como assistir a um filme em câmera rápida. Ele viu Enel destruindo Birka, devastando ilhas celestiais próximas, recrutando os 4 sacerdotes e um exército de soldados de Deus. Antes de finalmente conquistar Skipieia, ele testemunhou Enel derrotar facilmente o deus anterior, Gunfall, e tomar posse das terras de Apaiado. As maçãs de Apaiado tornaram-se sua obsessão, e ele governou como se a própria terra lhe pertencesse. Ele testemunhou a brutal repressão dos Xandias Skipianos, a descoberta por Enel das plantas da Arca Machim, sua obsessão por ouro e raios para construí-la e, finalmente, sua ambição de voar para a lendária Viarte Infinita. Quando a visão terminou, Sota estreitou os olhos. Não é suficiente. Leve mais um ano. Entendido. Vegapunk e Kuma repetiram o processo, extraindo outra esfera brilhante da cabeça de Enel. Desta vez, a arrogância do deus vacilou. Seu olhar demonstrava menos desprezo e mais inquietação. Por que estou aqui? Por que meu poder divino desapareceu? Por que meu corpo está fraco? O pânico passou rapidamente pelo rosto de Enel. As técnicas que ele acabará de desenvolver agora eram inúteis. Sota passou rapidamente pelas memórias daquele ano adicional. Ele percebeu que Enel havia comido a fruta do estrondo por acaso em Birka. Levou quase 2 anos para que ele dominasse seu potencial destrutivo, o suficiente para aniquilar sua terra natal. Se o tivessem capturado logo após desenvolver sua técnica Raigo, sua força de combate ainda seria formidável, sem ser incontrolável. Satisfeito, Sota se virou para ele. Hora de testar se vale a pena mantê-lo por perto. Arrastando Enel para uma câmara selada, Sota liberou sua aura. Seu braço se transformou na garra de um dragão, faíscas de relâmpago dançando sobre suas escamas, enquanto chamas lunarianas irrompiam por todo o seu corpo. A visão aterradora fez com que gotas de suor se formassem na testa de Enel. Você também consegue usar raios? E chamas? Sua voz vacilou. Aquele homem não era apenas forte, ele era um monstro que eclipsava os deuses de Birka 100 vezes. Eu conheço seus poderes, Enel disse Sota friamente. Seus raios. Sua imunidade a armas. Vou lhe dar uma chance, lute comigo. Se você vencer, eu o deixarei ir. Se perder, você servirá sob meu comando. Ele destrancou as algemas Cipris. Assim que seu poder retornou, Enel zombou. Terhaha. Sem essas algemas malditas, você nunca vai me pegar. Seu corpo irrompeu em relâmpagos, lançando um enorme dragão de trovão em direção a Sota. Mas Sota não hesitou. Você só tem uma chance. Ele enfrentou o dragão do trovão de frente, rugindo em sua forma meio dragão. Então o seu Haki do Conquistador explodiu para fora. Raios negros e carmesins percorreram a câmara, estilhaçando o ar. Enel gritou enquanto sua forma elemental se desfazia, seu corpo forçado a retornar à carne e ao sangue sob o peso sufocante da vontade de Sota. O terror distorceu seu rosto. Por quê? Por que não consigo manter minha forma elemental? Sota avançou com força. Seu punho, envolto em Haki do armamento, atingiu o estômago de Enel, dobrando-o ao meio e lançando-o ao chão. Lembre-se disso, Enel disse Sota friamente. Até mesmo usuários de logia podem ser derrotados por aqui. Agarrando pela garganta com suas garras enegrecidas, Sota o ergueu do chão. Tente se transformar em relâmpago agora. Enel se debateu, mas o Haki que o prendia tornou isso impossível. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Percebeu, a intangibilidade elemental não era invencível. Suas algemas de pedra do mar já o haviam aprisionado antes, mas o Haki daquele homem era ainda pior. O homem-dragão à sua frente era a personificação do poder, sua presença despertando o medo primordial que Enel sentirá quando criança. Ele não me mate. Enel exclamou, sua arrogância desmoronando. Eu servirei a você. Birka não passa de cinzas, eu odiava aquele lugar. Não morrerei por isso. Serei seu soldado. O aperto de Sota afrouxou um pouco. Não um soldado. Um comandante.
De agora em diante, você será conhecido como Raijin. Os olhos de Enel se arregalaram. Raijin? E você, que tipo de deus você é então? Pela primeira vez, o autoproclamado deus curvou a cabeça. Capítulo 38. A partir de agora podem me chamar de chefe ou capitão. Sota Kiryu ajudou o abatido Enel a se levantar e lhe entregou uma maçã vermelha. Nessa versão alterada de sua memória, Enel nunca tinha visto nem provado uma antes. Chefe Deus? Capitão Deus? Enel murmurou seriamente. Então, de agora em diante, me dirigirei a você como chefe Deus, capitão Deus. Ele ainda tremia ao pensar em Sota. Seu corpo de relâmpago, algo que ninguém jamais resistira, fora despedaçado com facilidade. E Sota nem sequer mostrará suas chamas ainda. Claramente, o homem não havia revelado toda a sua força. Obrigado pelo seu dom divino, Deus-chefe. Ele pegou a maçã com reverência, dando uma mordida cautelosa. Seus olhos opacos brilharam instantaneamente. Tão doce, crocante, refrescante. O melhor sabor que ele já havia experimentado. Delicioso. Obrigado, Deus-chefe, disse Enel novamente, devorando a comida com avidez. Sua escolha peculiar de título, Deus-chefe, provavelmente vinha de sua dificuldade em compreender a palavra chefe. Para ele soava mais sublime e mais divino do que capitão. Satisfeito com a sinceridade da submissão de Enel, Sota apresentou seu novo subordinado aos demais. Vegapunk e Kuma cumprimentaram o usuário de relâmpagos reformado com tato, enquanto Capone Bege e Ló trocaram olhares surpresos. Nenhum deles acreditava que Sota pudesse realmente dobrar esse autoproclamado deus. Ainda assim foi uma vantagem. Ter um usuário da fruta Rumble Rumble do seu lado foi um acréscimo significativo. Mais tarde, em uma pequena reunião, Sota deu apenas uma explicação vaga sobre a situação de Enel. Ele advertiu os outros para não mencionarem o passado e garantiu que Enel permanecesse perto dele, com a intenção de treiná-lo para ser uma arma de guerra. Mas a arrogância do homem permaneceu. Ele ignorava os mais fracos, menosprezando-os como se fossem indignos de sua atenção. Para Enel, ele era Raijin, o deus do trovão, e sua única lealdade pertencia ao deus-chefe. Ló, Bege e Lafitte logo se cansaram de sua atitude. Mas logo Enel encontrou uma pessoa digna de seu respeito, Kuma, que começou a lhe ensinar aqui do armamento. Para Enel, Kuma se tornou o deus urso, um título que ele considerava equivalente ao seu próprio. O braço direito de Sota, alguém a ser reverenciado. Após alguns dias Enel, embora a contragosto, se integrou ao grupo. É hora de fazer Saturno se contorcer novamente. Sota sorriu ao ver que Enel havia recuperado a maior parte de sua força de combate. O plano estava traçado, ir até Green Beach para pegar o Tontata e em seguida, seguir para Punk Hazard para recuperar o extrator de fator de linhagem, vital para o cultivo de Akuma no Mi artificiais. Bege, você também vem. Claro. Capone Bege deu uma tragada no charuto e deu de ombros. Ele havia aceitado seu papel como fortaleza móvel de Sota. Recentemente, ele até acompanhou Kuma até Germa, no North Blue, transportando suprimentos para a causa deles. Seus piratas do tanque de fogo já haviam escapado da perseguição da marinha e entrado na Grand Line. Com o tempo eles chegariam à Ilha Jaya. Por enquanto, ele estava satisfeito. A princesa Mancherry e Léo insistiram em voltar para casa também, na esperança de convencer mais pessoas do seu povo a se juntarem a eles em Skipieia. Sota concordou. Primeiro Green Beach, depois Punk Hazard. As habilidades de Kuma só permitiam que ele chegasse a Dressrosa e Green Beach diretamente, então a rota foi definida. Para Enel, era a primeira jornada além de Skipieia. A curiosidade brilhava em seu olhar. Ele já não se lembrava de governar as Ilhas Celestes, nem de seu sonho de alcançar a Terra Infinita. Sota lhe dera um objetivo mais simples, dominar o Aqui do armamento e espalhar o nome de Raijin pelos mares. Os olhos de Enel brilhavam de confiança. Ele mostraria ao mundo o poder do trovão. Kuma os lançou para longe com sua pata, ficando para trás para proteger sua amada Bonnie. Ló partiu para Jaya depois que o grupo de Sota saiu, levando os piratas do coração para os mares ao redor. Lafitte ficou para trás para consolidar o controle secreto dele sobre a ilha. Em Skipieia, apenas Sentomaru, Viper e a pequena Aiza permaneceram, treinando diligentemente. Novo Mundo, Beach Verde. Com o estrondo ensurdecedor, a pata de Kuma abriu uma enorme cratera na ilha. Dela, Capone Bege rastejou para fora, seguido pelo grupo de Sota. A princesa Mancherry e Léo correram imediatamente em direção ao reino Tontata, ansiosos para persuadir Gancho a trazer mais pessoas de seu povo para Skipieia. Para os anões, viver abertamente ao lado dos humanos sem medo era um sonho que valia a pena perseguir. Chefe, por que não assaltamos o Doflamingo também? Os olhos de Bege brilharam com um brilho dourado enquanto ele mordia o charuto. Dizem que aquele Shichibukai é podre de rico. A ideia de derrubar um Shichibukai, ou até mesmo um imperador, era o sonho de todo pirata. Assim que os Tontata decidirem, partiremos para Dressrosa. Causaremos o caos em seu território. Aquele porto subterrâneo dele deve conter muitos tesouros. O sorriso de Sota era idêntico ao de Bege. Doflamingo era um corretor no submundo, recursos raros passavam por suas mãos diariamente. Entre eles, certamente estavam os materiais que Vegapunk precisava. Por que sair de mãos vazias? É isso que eu adoro em você, chefe Ryu Bege. Destemido. Você até matou um dragão celestial. O que é um senhor da guerra comparado a isso?
Os olhos de Enel brilharam com relâmpagos. Deus Supremo, quer que eu libere meu ataque mais poderoso? Estava esperando para testá-lo. Ele havia desenvolvido uma técnica devastadora, forte o suficiente para eliminar Birka. Mas antes que pudesse usá-la, Solta o capturou. Então queimem aquele tal palácio real, gargalhou Solta. Anunciem ao mundo que Raijin desceu. Ele também queria testar o próprio Doflamingo. Um antigo dragão celestial com as 3 formas de Aki e uma Akuma no Mi que havia sido levada ao despertar. Quão forte era a fruta corda em seu auge. Então não vou me conter, os olhos apáticos de Enel brilharam de excitação. Pela primeira vez, ele estava ansioso. Enquanto isso, no palácio de Dressrosa, Dom Quixote Doflamingo sorria de seu trono. Fufufufu, então é verdade. Ele foi libertado. Um Dendemushi que ele segurava entre os dedos crepitou com uma voz profunda e magnética. Ele escapou da fortaleza prisão do G5. Eu providenciei um pequeno barco para a fuga dele. Não vou esquecer isso, respondeu Doflamingo com naturalidade. Afinal, somos família. Ele pousou o caracol com os olhos ardendo de ambição. Em breve ele receberia o segundo maior cientista do mundo e daria início ao seu grandioso projeto de frutas do diabo artificiais. Não precisa agradecer, Dof, disse a voz. Somos família. Capítulo 39. No reino de Tontata, a princesa Mancherry estava fazendo o possível para persuadir Gancho a transferir toda a tribo dos anões para a Ilha do Céu. As florestas primitivas da Ilha de Deus, Apaiado, poderiam facilmente abrigar toda a tribo. Enquanto isso, Léo e os outros guerreiros anões que tinham ido para o mar contavam com orgulho as histórias de suas aventuras, despertando inveja em muitos de seus parentes. Os pequenos observavam com olhos cheios de saudade, ansiosos por provar o mundo exterior. Mancherry, se todos nós formos embora, o que acontecerá com a família real Riku? Devemos abandonar Green Beach e forçar os Rikus a desistirem de Dressrosa também? A expressão de Gancho se contorceu em conflito. Se eles se mudassem para a Ilha do Céu, os anões certamente viveriam vidas mais seguras e felizes. Mas seus aliados, a família real Riku, estavam sofrendo sob a opressão do clã Don Quixote. A princesa Violet fora forçada a entrar para a família Don Quixote para servir Doflamingo. O próprio rei Riku fora jogado na arena de gladiadores. Apenas a jovem Rebeca ficou sozinha do lado de fora, lutando para sobreviver, vigiada por um único soldadinho de brinquedo. Se não fosse pela ajuda ocasional dos anões, sua vida teria sido insuportável. Sugiro que levemos a princesa Rebeca conosco para a Ilha do Céu, disse Léo com seriedade. Deixem que ela treine ao lado de nossos guerreiros. Com Kuma guiando, ela ficará muito mais forte do que jamais ficaria lutando no Coliseu de Dressrosa. É verdade, acrescentou Mancherry em voz baixa. E lembre-se, Solta Kiryu já prometeu a Lord Locke derrubaria a família Don Quixote em 2 anos. Gancho ficou em silêncio, mergulhado em pensamentos. Então vou pedir a opinião do soldadinho de brinquedo. Talvez seja melhor levar Rebeca e o soldadinho conosco para a Ilha do Céu. Depois, eles podem se juntar a Ló para se vingar. Dito isso, ele se preparou para partir para Dressrosa. Sua base nos campos de girassóis era onde Rebeca e os anões se encontravam em segredo. Então se apresse, insistiu Mancherry. Caso contrário, Lord Solta Kiryu deixará Dressrosa rumo a outra ilha. Ela já havia dado ordens para a tribo se preparar. A maioria dos jovens e crianças arrumava ansiosamente seus pertences, prontos para deixar Green Beach rumo aos céus. Apenas os mais velhos hesitaram, divididos entre o apego à sua terra natal. Mas mesmo eles aguardavam a decisão final de Gancho. Se o chefe decidisse partir, eles o seguiriam. Ao saberem que Gancho estava indo para Dressrosa para negociar, Solta Kiryu e seus companheiros decidiram acompanhá-lo. Eles planejavam explorar o porto subterrâneo de Dressrosa, na esperança de obter valiosos espólios. Dressrosa, porto subterrâneo. O porto cavernoso fervilhava de atividade. Inúmeros brinquedos se esforçavam sob o peso da carga, a maior parte dela armamentos. Depressa! Desta vez, o reino de Sun Tzu mostrará ao país das flores o nosso verdadeiro poder, bradou um general de Sun Tzu do Azul Ocidental. Sua nação estava em guerra com o país das flores, um reino pirata que comandava a temível Marinha Appo, liderada por 8 gerações de guerreiros piratas. Em desvantagem, Sun Tzu recorreu a Juquer, o imperador corretor clandestino, para comprar armas poderosas fornecidas pelos piratas das feras de Kaido. Armas, munição, bombas de gás venenoso, eles compraram tudo o que puderam, desesperados por uma vitória. Ei! Irmãos, com tanta carga, por que não deixar a frota Deep Current, sob o comando do rei dos transportes marítimos, cuidar do seu frete? Temos uma frota a caminho do West Blue agora mesmo. Primeiro, feche negócio conosco, eu dou 10% de desconto. Um homem de meia idade, usando um chapéu de capitão preto com 2 pontas, gritou com um sorriso de mercador. Afinal, a viagem de Dressrosa ao West Blue estava longe de ser segura. Zahaha, melhor deixar a rede do nosso mestre de armazenamento cuidar disso, zombou um homem alto e esquelético empunhando uma agulha de quase 3 metros de comprimento. Acabamos de fechar um contrato enorme com Doflamingo, mas sempre podemos abrir espaço para mais negócios. Giberson, você está tentando morrer? Ousa roubar negócios da frota da corrente profunda? O Mitch, o rei do transporte marítimo, exalou 2 torrentes de vapor pelas narinas, suas pupilas bestiais encarando seu rival. Zahaha, negócios são negócios. Os clientes escolhem livremente. Você os forçaria a escolher o contrário? Giberson zombou. Ambos respondiam a imperadores do submundo. Nenhum deles recuaria.
E além disso, aquele era o território do Coringa. Ninguém ousaria levantar a mão ali. TCH. O Mitch cerrou os punhos, mas engoliu a raiva. Juquer era poderoso demais, negociando com governos, nações aliadas e até mesmo com Yonkou. Sua rede garantia que o dinheiro fluísse para todos. O alcance do Coringa é realmente vasto. Pensar que ele poderia lidar com tantos escravos ao mesmo tempo. Um homem loiro mascarado descia os degraus, rindo enquanto contava maços de dinheiro. Atrás dele, subordinados mascarados carregavam baú após baú de dinheiro, atraindo olhares desconfiados. A família Drago, aqueles sequestradores lunáticos, murmuraram o Mitch e Giberson, estreitando os olhos. Cada subordinado carregava uma foice de ceifador nas costas. Esses eram agentes de Drago Peclo, o grande coveiro, mestre dos assassinos no Novo Mundo. Seu clã monopolizava assassinatos por encomendas, sequestros, tráfico humano, até mesmo venda de órgãos. Em comparação, os negócios do rei do transporte marítimo e do mestre dos armazéns quase pareciam respeitáveis. Impiedosos às vezes, sim, mas ainda assim regidos por regras. O clã Drago, no entanto, atravessou o porto abertamente e descaradamente arrogante, embarcando em seu navio de guerra amarelo com cabeça de leão sem qualquer preocupação. Foi então. Rachadura. Um relâmpago ensurdecedor rasgou o ar. Um homem sem camisa e com brincos compridos apareceu de repente no topo do mastro central do navio Leão. Yahaha, tantas formigas reunidas aqui. Enel sorriu, seus olhos semicerrados brilhando com uma excitação maníaca. SHRRK. Um homem mascarado, vestindo um uniforme de trabalho amarelo, brandiu sua longa foice, cortando o intruso ao meio com um único golpe. BZZZT. Mas em vez de morrer, o corpo de Enel crepitou e se dividiu em arcos de relâmpago, com seu torso já se reformando no ar. Você é tão arrogante, não é? Sua voz era fria e feroz. 60 milhões de volts, dragão do trovão. Sua forma dividida fundiu-se em um colossal dragão de relâmpagos, que rugiu sobre o assassino empunhando a foice. Um usuário do Logia? O Mitch, Giberson e os outros líderes da resistência ficaram boquiabertos. O próprio ar tremeu com o som dos trovões. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.